retomando aqui a sessão, eu chamo a ação penal 957, relatora o ministro Herman Benjamin. Nós estamos agora julgando o mérito da questão, né? O ministro Herman recebe a denúncia, o ministro Salomão rejeitou a denúncia, o ministro Benedito Gonçalves rejeitou a denúncia e pediu vista o ministro Og Fernandes. Então, ministro Og, Vossa Excelência tem a palavra. Perdão, ministro Og, apenas aqui não participou do julgamento o ministro Humberto e o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Obrigado, presidente. Senhoras ministras, senhores ministros, eu vou tentar ir direto a... Estou aqui procurando já o mérito da questão, o meu voto de vista. O voto está disponibilizado, eu vou aqui, página 6 do meu voto. E digo que a análise do mérito que faço na presente oportunidade passa pela perquisição acerca da existência de justa causa subsidiar a presente acusação, bem como sobre a adequação típica dos fatos noticiados, de modo a caracterizar o delito de coação passiva, previsto no artigo 317, e no caso do caput, solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Conforme eu menciono no relatório, colhe-se da denúncia que o Ministério Público Federal baseia as imputações realizadas principalmente nas conversas interceptadas entre Alexandre Vitor de Carvalho e Augusto Mário Menezes Paulinho, então Procurador-Geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o qual é apontado como elo para a nomeação da esposa e filho do acusado nos cargos públicos que mencionei no relatório. No primeiro trecho da conversa apresentado na exordial, eles falam sobre a festa de aniversário do filho do denunciado, ocorrida em 7 de novembro de 2015. Eu não vou repetir o que está no voto, a transcrição, e digo que, após as primeiras trocas de informações, seguem conversando sobre como obter uma proximidade maior com o governo do Estado. Segue a descrição no meu voto. E, afinal, digo que de tal diálogo é possível depreender que Augusto, conhecido por Guto, não detinha ligação direta com o governador. Tal fato é importante porque, ao que tudo indica, a ponte para a obtenção dos cargos no Poder Legislativo Estadual e Municipal se deu através do Guto. Assim, se ele não fazia parte do círculo íntimo do governador, parece-me um tanto nebulosa a suposição extraída da denúncia de que teria partido do chefe do Executivo o pedido para que Guto intermediasse a obtenção dos cargos. Continuando no mesmo diálogo, merece ênfase, segundo o órgão ministerial, o fato de o Alexandre insistir para que o governador tomasse ciência de que ele havia convencido um outro desembargador a votar, era uma candidata aqui à vaga no TJ de Minas Gerais. Transcrevo a conversa. E prossigo. Ocorre que essa é a única menção feita na denúncia acerca de eventual êxito do ora acusado na formação da propalada lista tríplice, circunstância que, a meu ver, enfraquece a tese ministerial de que os cargos angariados pelo desembargador decorriam de seu empenho com o governador para incluir a candidata de nome Alice na lista tríplice. Isso porque a obtenção de apenas 2 votos no contexto do Tribunal das Alterosas, composto por mais de 100 desembargadores,
pouco significa efetivamente, não se podendo concluir, respeitadas as opiniões em contrário, dos elementos trazidos na denúncia que eventual participação do desembargador Alexandre Vitor, junto a seus pares, tenha sido determinante na inclusão da Alice na mencionada lista tríplice. Destaque-se, ademais, que a única passagem que a denúncia menciona certa relação entre o acusado e o governador de Minas é o diálogo travado entre aquele e o advogado Vinícius, em que Alexandre diz ter sido convidado para ocupar o cargo de secretário de Defesa Social do Estado. Transcrevo a conversa. Tal informação, confidenciada por Alexandre ao amigo e advogado Vinícius, não foi corroborada por nenhum outro elemento contido nos autos, razão pela qual não apresenta, na minha ótica, densidade suficiente para demonstrar eventual ligação ou proximidade entre o acusado e o governador mineiro, tal qual conclui o representante ministerial. A inicial acusatória segue tentando estabelecer a correlação entre a percepção dos cargos pelo desembargador e a nomeação de Alice para a lista tríplice. Isso está na folha 35. Prossigo. Nesse ponto, com as vênias dos que pensam o contrário, acredito que não haja comprovação da afirmação feita, no sentido de que Duval Ângelo e Adalclever Lopes tinham ciência do interesse do governador na nomeação de Alice, bem como sobre a atuação e empenho do denunciado para que a candidata integrasse tal lista. De fato, os extratos trazidos pela denúncia não indicam essa ligação, sendo temerário, ao meu ver, pressupor que a circunstância de pertencer ao mesmo partido político, por si, evidenciaria que os membros do legislativo citados conheciam os interesses do governador a ponto de terem agido em seu nome, propiciando vantagem ao ora acusado. Na reunião em que ocorreu a solicitação dos cargos pelo desembargador, participaram Alexandre Guto Duval Ângelo, líder do governo na Assembleia, e Adalclever, presidente da Assembleia Legislativa. Os deputados e o procurador da Câmara Municipal confirmaram em seus depoimentos que o desembargador solicitou os cargos, mas nada mencionaram sobre a razão de terem atendido o pedido. Isso está folhas 36 e 37. O próprio Ministério Público Federal segue argumentando que o ajuste para a percepção dos cargos era entre Alexandre Carvalho e o procurador-geral da Câmara Municipal, o Guto, para que, na vaga antes ocupada pela esposa do desembargador, fosse nomeado seu filho Guilherme. As folhas 37, a folha 37 consta. A investigação aponta ainda que, mesmo antes da referida reunião, já havia o ajuste entre Alexandre e o procurador-geral da Câmara para que, na vaga antes ocupada pela esposa do desembargador, fosse nomeado seu filho Guilherme. Lembre-se que, ao que tudo indica, o Guto não detinha relação próxima com o governador. Prossegue a denúncia. Alexandre Vitor estava inicialmente tentando tirar Andresa da Câmara Municipal para colocá-la em outro órgão, Copasa, CEMIG ou na Assembleia, ao que tudo indica, porque o Ministério Público Estadual passou a fiscalizar na Câmara a assiduidade dos servidores do Legislativo Municipal e Andresa não vinha cumprindo o regulamento de sua jornada de trabalho. Veja que já em 5 de novembro, antes da festa de aniversário de Guilherme, Alexandre já tem como certa a saída da sua esposa Andresa do cargo que ocupava na Câmara Legislativa. Logo, percebe-se que a esposa de Alexandre já ocupava o cargo na Câmara Municipal bem antes do contexto da formação da aludida lista tríplice. Como a fiscalização do Ministério Público Estadual estava aumentando, no intuito de averiguar a frequência dos servidores, o desembargador já havia em tese combinado com o Procurador-Geral da Câmara a desvinculação da esposa sendo substituída pelo filho. Outro elo para a obtenção do cargo para a esposa do acusado na Assembleia teria sido, ao que se extrai da inicial acusatória, o vice-presidente da Copasa, Antônio César Júnior. Trago aqui um outro diálogo entre o desembargador e a esposa sobre o tema. E prossigo, novamente, não há nada que vincule o vice-presidente da Copasa diretamente ao governador de Minas, embora a troca dos cargos com a nova colocação da esposa na Assembleia tenha se dado em período próximo ao da votação da lista tríplice. Assim, de tudo quanto se extrai dos autos, entendo que os elementos de provas indicados pela acusação não levam à conclusão esboçada na inicial no que tange a vinculação entre os dois fatos narrados, solicitação dos cargos e indicação de Alice para a lista tríplice. Ainda que se mostre absolutamente reprovável a solicitação e a obtenção dos cargos para familiares do desembargador,
Revela-se extremamente tênue a relação entre tal vantagem o suposto uso da função, apto à tipificação do delito previsto no artigo 317 caput do Código Penal. Supor que o fato dos deputados estaduais integrarem o mesmo partido governador é suficiente para afirmar que eles atenderam ao pedido de nomeação da esposa. E essa é a questão. Como paga pela atuação do desembargador na lista tríplice, sem que isso esteja em nenhum momento evidenciado nos elementos de prova, parece, como já é mencionado, bastante temerário. Tal fragilidade probatória denota a ausência de justa causa nos termos do já decidido pelo STF, no sentido de que, aspas, apesar de formalmente apta, a proposta acusatória sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhes dar suporte, circunstância que evidencia a impossibilidade da deflagração de uma ação penal desprovida da justa causa, nos termos do artigo 6º, caput da Lei 8.038, de 90, combinado com 395.3 do Código de Processo Penal, inquérito 4.216, de minha relatoria. Assim, eu me alinho ao ponto de vista defendido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, no que tange a ausência de justa causa na hipótese sem apreço, levando à rejeição da denúncia. Em acréscimo aos argumentos já expostos, reputo necessária uma breve manifestação sobre o rico debate travado por ocasião da sessão que inaugurou o julgamento de mérito da apresentação penal. De acordo com as notas taquigráficas, após a apresentação do voto divergente do ministro Salomão pela rejeição da denúncia, o estimado relator, o ministro Herman Benjamin, chegou a afirmar que, independentemente do vínculo entre o exercício de função pública e a obtenção ou promessa de vantagem, o simples fato de se tratar funcionário público, no caso desembargador, solicitando cargos fantasmas para parentes seus, seria suficiente para a caracterização do delito de corrupção passiva. Diz lá o eminente ministro Herman Benjamin, mesmo que a denúncia não falasse absolutamente nada sobre lista e descrevesse simplesmente o fato de um desembargador buscar autoridades do Estado para pedir cargos fantasmas para sua esposa e filho, isso se caracterizaria a violação do artigo 317 caput. Porque a pergunta o pedido poderia até ser feito, mas se não fosse magistrado, seria atendido. Mais adiante, diz o ministro então, quando o ministro Luiz Felipe Salomão fala que não há nenhum ato, é zero, é a nossa jurisprudência que diz que não precisa do ato. Não é que não precisa da prova do ato, não precisa do ato para a capitulação do 317 caput. A conclusão apresentada pelo presente relator encontrou amparo basicamente em dois precedentes do STJ, o resto, 745.410, da relatoria da ministra Lavínia Tavares, e o RHC 48.400, da relatoria do ministro B.J. Faria. Procedendo a uma análise minuciosa dos citados precedentes, não logrei alcançar a mesma interpretação conferida pelo ministro Benjamin. A ministra Lavínia Tavares, no RESP 1745.410, consignou que, aspas, no âmbito da aplicação da expressão em razão dela, contida no 317 do CP, não se esgotam atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente. O crime de corrupção passiva não existe nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente. Aspas. No caso apreciado, no mencionado recurso especial, que ganhou adequação típica ao delito de corrupção passiva, a acusação descreveu com clareza as facilidades que os acusados poderiam oferecer em decorrência das funções que exerciam. Veja-se, aspas. Conforme bem ressaltado pelo parquê, a acusação de corrupção passiva não tinha como objeto a afirmação de que Gildeon e Marcelo competia a realizar o controle imigratório, e sim que o delito se aperfeiçoou a partir da, aspas, facilidade
que detinham em razão de suas funções para conduzir o estrangeiro ao Hussein pelas áreas internas e restritas do aeroporto, a fim de que o estrangeiro pudesse passar furtivamente pela área de imigração, adentrando assim regularmente no território nacional. Era este o ato visado pelo Supremo. Logo, admite-se naquele precedente que alguma relação deve haver entre a função exercida pelo agente, seja a nível de eventuais facilidades ou suscetibilidades oferecidas, ainda que não se trate de ato de ofício específico e determinado, e a solicitação de vantagem devida. Penso que esse liame não está demonstrado no caso do desembargador que analisamos, consoante pretendo detalhar a seguir. Já no RHC 48400, de relatoria do ministro Jorge Farias, o caso em análise traz a seguinte acusação, aspas, a recorrente, no exercício do cargo de juíza, teria aceitado promessa e recebido para si, em razão de sua função pública, vantagem devida consubstanciada na realização de obras em um imóvel de sua propriedade, pagas pelo recorrente, advogado trabalhista e o seu sócio, co-denunciado, com a finalidade de obter decisões favoráveis a seus clientes, além de apoio, facilidades e favores no patrocínio de causas perante a vara em que a juíza habilitava. Aspas. A conclusão do ministro J. Faria, que consta da ementa do julgado, diz o seguinte: consoante se extrai dos autos, a denúncia faz identificação dos atos de ofício eventualmente praticados pela recorrente, bem como da vantagem devida supostamente recebida, devendo ser ressaltado que o crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática de ato do ofício, sendo incabível, assim, a alegação de que o ato funcional deveria ser individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de atos de difícil individualização. Aspas. Transcrevo também aqui um voto do ministro Jorge Mussi sobre a hipótese 317. E prossigo. Pelo que se verifica, as conclusões a que chegaram os exímios relatores nos casos expressamente citados pelo ministro Herman Benjamin não são as mesmas por ele defendidas. Extrai-se das proposições que o crime de corrupção passiva, previsto no caput do dispositivo legal, não demanda para sua configuração a indicação específica e determinada de um ato de ofício. Porém, existe sim uma vinculação entre a vantagem solicitada ou recebida e as atribuições exercidas pelo funcionário público. Na jurisprudência do STF, é também essa a interpretação encontrada. Cito aqui um voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, citado pelo ministro Herman, a dizer que, aspas, para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não é necessária a descrição de um específico ato de ofício, bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e atribuições de funcionário público, passando este a atuar, não mais em razão do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais. Aspas. Veja-se aqui que não se dispensou a vinculação entre a vantagem solicitada e as atribuições do funcionário público. Já no inquérito 4141, o ministro Barroso explicita que, ainda que o crime de corrupção passiva se configura quando a vantagem devida é recebida em razão da função, o que pode ser evidenciado pelo recebimento de vantagem devida sem explicação razoável e pela prática dos atos que beneficiam o responsável pelo pagamento. Isso o ministro Barroso destaca. Transcrevo aqui também um voto da manifestação da eminente ministra Rosa Weber sobre o tema. E digo que a intelecção das passagens colacionadas não exclui a necessidade de vínculo entre a vantagem devida e a atuação funcional do acusado, muito embora esta atuação não precise estar especificamente delineada. Não se trata, ao revés, de imputar o delito de corrupção passiva apenas por ser um funcionário público recebendo uma vantagem devida. Cito doutrina, Guilherme Nutt, sobre o tema, e digo que, segundo aquele autor, aspas, nosso código não subordina a solicitação ou recebimento à prática de um ato futuro, contentando-se reconhecer a criminosidade da ação praticada em razão da função pública exercida pelo agente. É assim possível afirmar a punibilidade da corrupção subsequente
desde que o ato de ofício tenha sido iniciado pela experiência da obtenção de um proveito, ou se a solicitação e recebimento forem praticadas em face de uma ação ou omissão funcional já realizada. Observa-se, portanto, a viabilidade punitiva na corrupção subsequente, desde que se prove um nexo entre o ato de ofício e a vantagem devida recebida ou solicitada logo após. Cito ainda o Regis Prado. E prossigo. Destaque-se, ademais, que o próprio MPF é enfático ao tentar estabelecer a conexão entre a eventual atuação funcional do desembargador e a obtenção da vantagem devida. Tanto é assim que, em manifestação anterior, veiculada ainda no inquérito 1057, isso é importante dizer, o mesmo órgão ministerial que oferta a presente denúncia entendeu que não havia elementos, àquela altura, para elastecer as investigações relativas a Alexandre no que tange aos fatos aqui apreciados, pois não havia indicação de que as nomeações dos parentes do desembargador em cargos no Legislativo Mineiro estivessem relacionadas a alguma atuação funcional dele, o que demandaria prova específica. É o que se depreende do apenso 9, contido nos autos da ação penal que se cuida. Está lá. Em que pese a gravidade funcional dessa situação, isso não se discute. Não há elementos para concluir pela prática de crime, especialmente corrupção ou peculato, como sugerido no ofício tal. Não há registro de que essas nomeações estejam relacionadas a alguma atuação funcional do desembargador, o que demanda prova específica, ou que os agentes públicos responsáveis pelos atos estejam desviando os valores correspondentes às remunerações dos servidores. Essa, realço, é a manifestação do Ministério Público Federal em situação antecedente. E, do ponto de vista do que descrito na denúncia, essa situação não sofreu nenhuma, não experimentou nenhuma mudança substancial para que, ao meu ver, se caracterizasse esse nexo. Por mais que, posteriormente, a suposta participação do denunciado na formação da lista tríplice do TJ tenha sido tomado como a atuação funcional que ensejou o recebimento das vantagens, tal vinculação não foi embasada pelos elementos de prova acarreados na hipótese, conforme demonstrado a exaustão, penso, linhas acima. Assim, por tudo quanto exposto, eu peço licença àqueles que pensam de forma diferente, mas opto por votar no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Felipe Salomão pela rejeição da denúncia, sem se descurar das questões éticas adjacentes, mas que não implicam necessariamente em ação penal com tal gravidade. É com voto, senhora presidente, senhores e senhoras ministras. Bom, então, o ministro Og acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Salomão, correto? Perfeito. Então, vamos tomar... Sim, só em relação... Eu não vou ler voto de ratificação que juntei, só uma observação em relação a algo dito pelo ministro Og Fernandes, em seu, como sempre, eloquente, bem fundamentado voto vista. O que eu disse, e repito aqui neste voto, é que a imputação feita pelo Ministério Público na denúncia é com base no artigo 317, caput, e não do parágrafo 1º, que exige, aí sim, a prática de atos de ofício. E eu só vou ler de novo, para relembrar a todos nós, o caput do artigo 317. Aspas, solicitar ou receber. A prova dos autos é que houve solicitação e recebimento. Para si ou para outrem, foi para outrem, para a mulher e para o filho. Um cargo público fantasma. Direto ou indiretamente. Foi direto, não foi nem indiretamente. Ainda que por força da função ou antes de assumi-la. Não há outra razão para esses cargos serem entregues à esposa e ao filho do desembargador que não seja pela função.
mas em razão dela, prossegue, vantagem devida. É vantagem totalmente indevida e absolutamente ilícita. Cargo fantasma. Ou aceitar a promessa de tal vantagem. Não foi promessa, houve realização. E, por último, precedente citado pelo ministro Og Fernandes, da relatoria da ministra Rosa Weber, na PN 694, vai exatamente na mesma linha, penso. Mas é a leitura que faço. Porque Sua Excelência disse que esse tipo penal do caput, não do parágrafo 1º, configura-se o crime, aspas, diante do recebimento direto ou indireto de vantagens financeiras, e a expressão-chave do voto da ministra Rosa, sem explicação causal razoável, fecho aspas. Não há como explicar o recebimento dessas vantagens de cargos fantasma para o filho e para a mulher. E prossegue a ministra Rosa. E independentemente também da existência de, aspas, nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem devida e a função pública do agente, fecho aspas. Esta é a PN 694, e eu agradeço ao ministro Og Fernandes e a todos os colegas que já votaram a esse respeito. Presidente. Sim, pois não. Presidente, como primeiro voto divergente foi eu que apresentei, eu queria tecer apenas 2 ou 3 pontos para corroborar esse voto aprofundado, de qualidade, que nos trouxe o ministro Og Fernandes, sem descurar, claro, o trabalho que apresentou o eminente relator. O primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar é que, como o ministro Og mencionou, do ponto de vista ético, disciplinar, a matéria está sendo tratada no Conselho Nacional de Justiça, que é o locus, no meu modo de ver, adequado para tratar esse tipo de caso. Por quê? Porque aqui não me parece crível que alguém, se dizendo desembargador, e só por esse fato, olha, eu sou desembargador, eu quero um cargo para minha filha, para o meu filho, para minha esposa. Não, a inicial está descrevendo que ele fez isso em troca de colocar alguém na lista. É isso que diz a petição inicial, a denúncia. É isso, e não tem uma linha. Não tem uma prova. Como disse o ministro Og, foram expostos aqui áudios espalhafatosos e não tem uma única corroboração disso na prova que foi produzida até aqui. Como se ele tivesse uma varinha mágica de poder convencer todos os desembargadores, os mais de 100 desembargadores do Tribunal Pleno, para colocar alguém na lista, numa lista tríplice. Isso é quase uma história fantástica que se imaginou na denúncia, cheia de presunções, o que não se compadece com uma democracia, com o Estado de Direito. Não é isso que a gente pensa de uma peça acusatória. E também não há nenhuma única prova sequer de que o governador solicita essa vantagem. Nenhuma. Uma única linha não há. Recebeu uma denúncia contra o desembargador por isso, por corrupção. É isso, presidente. Então, Só uma acréscimo, por favor. pois não. Veja, um dos fatos citados como comprovantes do fato delituoso e do vínculo é um lugar no trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Imaginar que o governador de um estado vá se debater ou se debruçar em torno de um cargo de uma Câmara Municipal, por mais importante que ela seja, e aquele que assim consegue, como dito, não se discute a questão ética, assim consegue, em função disso, garantir uma vaga numa lista tríplice que vai para o governador, não vai para a Câmara Municipal, não vai para a Assembleia,
sem que isso esteja efetivamente amarrado, apurado, caracterizado nos autos, me parece colocar a hipótese sob uma censura de tipicidade elevada. Também por isso, em adendo ao que foi dito pelo ministro Salomão, me parece que eu não consigo, tecnicamente, além de uma suposição, enquadrar essa hipótese no artigo 317. É isso, presidente. Muito bem. Eu vou dar sequência, então, à colheita dos votos. Ministro Mauro Campbell, por favor. Senhora presidente, eu já liberei voto vogal no sistema, vogando vênias ao eminente relator e acompanhando integralmente a divergência do ministro Luiz Felipe Salomão, coadjuvada agora que foi por também outros sólidos fundamentos do ministro Og Fernandes. Eu acompanho a divergência com vênias do eminente relator. Como vota o ministro Benedito Gonçalves? Já votou com a divergência. O ministro Benedito já votou com a divergência. Perdão. Com a divergência, né? Já votou antecipando o seu voto. É que não estava aqui consumindo no sistema. Como vota o ministro Raul Araújo? Eu também peço vênia para acompanhar a divergência, senhor presidente. Como vota a ministra Maria Isabel Galotti? Bem, eu, senhor presidente, peço vênia para acompanhar a divergência. Ministro Antônio Carlos? Senhora presidente, boa tarde a todos. Eu peço vênia ao eminente relator e aos colegas que o seguiram para também acompanhar a divergência. Ministro Vilas Boas Coiva não participou. Ministro Francisco Falcão? Ministra Nancy Andrighi? Será que é a ministra Nancy? Senhora presidente, eu já tenho voto nos autos, já proferi esse voto em 22 de abril de 2021. É que ministra Nancy... Bom, podemos até considerar pelo seguinte, naquela ocasião, acabou se dividindo para discutir apenas a preliminar. Então... Mas o meu voto abrange, o meu voto também abrange. Sim. Obrigada, presidente. Nada, obrigada. Então, Vossa Excelência acompanha o relator. Ministra Laurita Vaz. Agora, em 3 de maio, e estou pelo meu voto acompanhando o voto do eminente relator. Ministro João Otávio. Relator e acompanho a divergência. Já votou. Tá bom. Ministro Humberto não participou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 5. 9 a 4. 8 a 4. Não, 7 a 5. Não. Votam o relator, perdão, 7 a 4. 8 a 4. 8 a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é o oitavo? Porque eu anoto aqui. Ministro João Otávio com a divergência. Ministro Salomão inaugurou a divergência. O ministro Og, que não estava aqui anotado. Perdão. 8 a 4. 8 a 4. Então, eu proclamo o resultado. A Corte Especial, por maioria de votos, rejeitou a denúncia nos termos do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que abriu a divergência e que será um relator para a corda. Votaram com a divergência, então, o ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Og Fernandes, ministro Mauro Campbell, ministro Benedito, ministro Raul, ministra Isabel, ministro Antônio Carlos, ministro João Otávio de Noronha. E votaram com o relator, ministro, então, Benjamin, acompanhado pelo ministro Falcão, ministra Nancy, ministra Laurita Vaz. Não é? Então, lavrará o acórdão o ministro Luiz Felipe Salomão. Eu tenho